João 19, irmãos. Estamos chegando ao final do Evangelho de João, mas tem muita coisa ainda, viu, irmãos? Muita coisa. Nós vamos ler até o verso 27, tá bom, queridos irmãos? Não, nós vamos ter que ler até o verso 37, irmãos, porque a parte mais importante é essa do 28 em diante. João 19, vamos ler a palavra do Senhor. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve o Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que eu não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis um homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que é em aramaico, Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os judeus dos sacerdotes, os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando-o a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado de Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com as seguintes inscrições: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: Não escrevas, o Rei dos Judeus, mas sim que este homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada uma deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes.
Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provocado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disse disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprissem as Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. A pergunta então que nos traz do texto é: do que Cristo morreu? Se quando esses homens, ao chegarem, os outros dois que estavam crucificados ainda estavam vivos, e por isso quebraram as pernas deles. Ao quebrarem as pernas, se ele ainda não morresse nesse ato, então eles provavelmente cortavam, alguns autores falam que eles cortavam o pescoço para que essa pessoa viesse à morte. Mas do que Cristo então morreu? Como ele morreu? Eu quis fazer a narrativa do que nós estudamos semana passada, para que a gente entendesse quando começou o sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus acontece quando Pilatos manda açoitar Jesus. Nesse momento, nós lemos o texto e às vezes nós não conseguimos entender a gravidade do que isso representou e do que isso diz. E foi um médico forense que ele... Deixa eu ler, eu não vou dar conta de ler o nome dele não, irmãos. É diferente assim. Ele é um médico legista, Frederic Zurgib. Ele é um perito criminal, formado pela Universidade de Colômbia. E ele escreveu 3 livros para descrever algumas coisas, e um dos livros que ele escreveu foi justamente explicando como foi a morte de Cristo Jesus. E sobre isso, então, eu quero gastar um pouco do nosso tempo, investir um pouco do nosso tempo nessa narrativa, para que possamos entender o que aconteceu. A conclusão desse médico é que Jesus morreu de uma parada cardiorrespiratória. E isso ocorreu
que foi decorrente a esse momento que Pilatos manda açoitar Jesus. Ele, na sua pesquisa, ele diz que Cristo Jesus, ele sofreu um flagelo que significavam 39 chibatadas. Só que essas 39 chibatadas, elas tinham 3 pontas. Então, significou que Jesus levou algo em torno de 117 golpes nas suas costas e no seu corpo. Além desse flagelo, Jesus já estava em agonia, como nós vimos nos textos anteriores, no capítulo 17, no capítulo 18, quando ele sobe ao Getsêmani com seus discípulos, e na narrativa que nos consta em Lucas, vai nos dizer que ele gotejava sangue nas suas orações. Esse médico legista diz que ele foi vítima de extrema angústia mental, e isso drenou a sua força física, levando a uma exaustão. E por esse esgotamento também mental, ele chegou a esse processo de angústia, de exalar e a sua transpiração ocorrer de sair gotas de sangue e nos seus olhos também. Não foi apenas isso. Ele também carregou essa cruz. Esse legista estima que esta cruz, ela chegava a pesar 80 a 90 quilos. Ele percorreu da sua saída até o Gólgota, ele percorreu algo em torno de 5 quilômetros, arrastando. Quando ele chegou, eles perfuraram as suas mãos e os seus pés, com pregos de 12 centímetros ao meio. Eles perfuraram suas mãos, perfuraram os 2 pés, e quando esses homens lhe enfiam, ele tem sede, ele já diz que esse é um processo de desidratação e que provavelmente ele já estava tendo água nos pulmões. Quando ele sofre a perfuração e sai a água do pulmão e o sangue, isso já é uma demonstração de que ele estava já num processo já de uma angústia e de asfixia que ele estava passando. Por que que os outros não morreram? Porque eles não sofreram os açoites. Eles não carregaram as suas cruzes. Eles estavam presos e eles eram crucificados. E ali eles ficavam. E ali eles eram mortos quando quebravam as suas pernas. Mas o nosso mestre, ele levou sobre si todas essas coisas que eu estou relatando aos irmãos. A teoria mais propagada é a morte por asfixia, mas ela jamais foi testada cientificamente. Essa hipótese sustenta que a posição na cruz é incompatível com a respiração, obrigando a vítima a erguer o corpo e, em seguida, respirar. Essa é um médico francês, chama Pierre Barbet, que ele também diz que se assemelhou à morte por enforcamento. O que nós precisamos entender que a morte de Cristo, ela foi extremamente incompatível com a vida de nenhum ser humano. Não foi uma morte comum. E além disso, o sofrimento da traição, do abandono, o sofrimento da injustiça,
do próprio abandono que ele experimenta na cruz do Calvário. Um espetáculo de horror, um espetáculo macabro. E por que que nós cristãos precisamos compreender sobre esta morte? Para que nós não menosprezemos o que Cristo fez em nosso lugar. Ele morreu inocente. Ele morreu para pagar o escrito das nossas dívidas. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Dá para você imaginar o que é uma pessoa que já havia apanhado na noite anterior, quando ele foi preso, por volta das 2 da manhã. Então ele passou uma noite levando uma surra no templo. Eles levam para Herodes. Em Herodes ele leva outra surra. Ele chega em Pilatos ele sofre essa barbárie. Dá para você imaginar que em uma semana antes, ele, ao entrar, as pessoas estavam aclamando: Hosana que vem em nome do Senhor, ele entrando e os ramos nas ruas de Jerusalém. E agora, nas mesmas ruas de Jerusalém, ele vai carregando a sua cruz, cruz sangrenta, cruz odiosa. Até na sua morte, ele toca no coração das pessoas. Aqui então, fala um segundo soldado, que é tocado pela vida de Jesus. Nós vimos o soldado na prisão, no momento em que ele foi preso, quando Pedro desfere o golpe em Malco e Jesus o cura. Agora nós vemos então esse soldado que chega, que ele era encarregado de executar essas pessoas. E ele chega e reconhece que ele está morto, e atesta que ele está morto, e ele que vai anunciar para Herodes e para Pilatos que ele está morto. E aqui o texto faz questão de dizer, e João faz questão de dizer, que ele tinha a palavra, e a palavra dele era a palavra que gozava, palavra de fé, palavra de honra. Então, Cristo morreu. Ele verdadeiramente morreu. Ele não dormiu. E por que eu quis trazer esse artigo? Porque muitos de nós, às vezes, não olha para isso. Não olha para o que Cristo fez. Por isso levamos uma vida cristã, às vezes, extremamente apática. Uma vida cristã extremamente acomodada. Eu gosto muito, eu até estou relendo o livro O Discipulado de Dietrich Bonhoeffer, e todas as vezes que eu leio esse livro, eu leio um capítulo, eu preciso parar, ficar alguns dias para voltar e lê-lo, voltá-lo, porque nós precisamos entender que Ele se colocou em nosso lugar. Ele se colocou em nosso lugar. Ele morreu porque nós somos incapazes de se aproximar de Deus. Ele que cumpriu tudo aquilo que seria necessário eu e você cumprir. Ele, um homem justo, morrendo pela injustiça dos homens. Ele, um homem perfeito, morrendo por pessoas imperfeitas. Ele, um homem sincero, e morrendo no lugar de pessoas falsas. A morte de Cristo não pode ser considerada um evento qualquer. A sua crucificação não pode ser menosprezada por nenhum cristão.
Um dia me perguntaram, pastor, por que o senhor colocou a cruz? Porque a cruz é o centro. Todas as vezes que eu olhar, eu preciso entender que Ele se colocou no meu lugar. Mas a cruz vazia, porque Ele ressuscitou. Então, se hoje é tristeza pela sua morte, nós já sabemos que Ele vai ressuscitar. Os seus discípulos não sabiam. Mas porque Ele morreu em nosso lugar, nós precisamos ter algumas coisas que para mim são extremamente preciosas para a fé cristã. Eu queria destacar 3 coisas na crucificação de Cristo e na sua morte. A primeira delas, queridos irmãos, Ele sofreu e agonizou. E nós não podemos menosprezar isso. Nós não podemos menosprezar isso. Acho que todas as vezes quando nós acordarmos, nós precisamos entender que a vida é um privilégio. A vida é um dom. Um dom que Cristo comprou e nos deu gratuitamente. Ontem eu fiquei triste, eu estou assim, pesaroso de ver alguns que se dizem cristãos, dizendo, mulheres que se dizem cristãs, dizendo, meu corpo, minhas regras, e para legitimar o aborto. Cristo morreu para nos dar vida. Cristo morreu para nos dar vida. Toda vida é preciosa. A vida é um dom. Não se esqueça disso. A vida é tão preciosa que Deus deixou toda a sua glória e veio em forma humana como seu Filho, Jesus Cristo. E Ele viveu todas as nossas lutas, todas as nossas dores, para dizer o quanto que a nossa vida é preciosa. Nossa vida é preciosa, muito preciosa, porque Ele nos comprou nesse sacrifício. A segunda questão que esse texto me traz aqui, é de que o fato é real, é histórico, é verdadeiro. Isso consta nos textos de Flávio Joséfo, nas antiguidades. Isto consta nos escritos da própria coroa de Pilatos. O fato é real. Um homem chamado Jesus foi morto, crucificado nas portas, no morro Gólgota de Jerusalém, no período em que Pôncio Pilatos reinava nessa região. É um fato histórico. Então a minha fé, ela é verdadeira. Nós não podemos negar a nossa fé, queridos irmãos. Nós não podemos negar a nossa fé. Nós precisamos a cada dia, a cada momento, mostrar para as pessoas que a nossa fé é preciosa. É verdadeira, é real. E a terceira conclusão que eu tiro aqui, queridos irmãos, dessa leitura e desse texto, e falando sobre a morte de Cristo Jesus, queridos irmãos, é que Ele não recusou. Ele não desistiu. Quem somos nós para desistirmos da vida, desistirmos do Evangelho, desistirmos da palavra de Deus? Quem somos nós para desistirmos? Se Ele próprio
se Ele próprio, extenuado, cansado, não desistiu, nós não podemos desistir, amém? Nós não podemos desistir. A nossa fé precisa ser verdadeira até o fim, como foi a fé de Cristo Jesus, amém, irmãos? Que a sua fé seja verdadeira até o fim. Que você não fique em dúvidas no meio de algum julgamento, no meio de alguma prova, de alguma circunstância, porque Cristo, Ele foi até o fim e foi firmado, e foi na vontade do Pai. O cristão não pode desistir. O verdadeiro discípulo é aquele que não desiste do caminho de Cristo. Ele anda com Cristo até o fim de sua vida. Eu espero que nessa noite, eu e você possamos refletir sobre as nossas vidas, olhando para o que Cristo fez por nós, e possamos entender essas 3 verdades. A vida é um privilégio, irmãos, a vida é um privilégio. A vida, você abrir os olhos, você está vivo, você poder viver, você poder se alimentar, você poder conhecer pessoas, você poder realizar o sonho de realizar alguns sonhos, se casar, gerar filhos, educar seus filhos, construir algumas coisas na sua história. A vida é um privilégio, é um dom maravilhoso. Estava tudo em prova e Cristo veio e disse que a vida é maravilhosa, porque a vida é um projeto de Deus, é um sonho de Deus. Então as nossas vidas, o viver é um dom, é um presente. Que nós saibamos viver, queridos irmãos, enfrentando qualquer luta e qualquer dificuldade. Que nós possamos entender que mesmo quando estivermos extenuados, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E principalmente, queridos irmãos, nós não podemos desistir, nós não podemos parar. Cristo não parou. Até Pôncio Pilatos chegou até a oferecer para ele: olha, eu posso fazer com que você não morra. E o que Jesus diz? Não, você não pode fazer nada, porque você não sabe nem das coisas que são sobre a vida, e nem as coisas que são de toda a humanidade, de toda a criação. Você não pode fazer nada, porque maior é Deus que controla todas as coisas. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Por isso, se Cristo não desistiu, eu e você não podemos desistir. Nós precisamos correr a corrida que nos é proposta, seguir a jornada que nos é proposta, seguirmos na nossa peregrinação que nos é proposta, seguirmos com fé, com coragem e a determinação que Cristo seguiu até a cruz do Calvário. Que esse seja o nosso objetivo, que essa seja a nossa verdade, e que nós tenhamos e desenvolvamos essa fé e essa plena confiança em Cristo Jesus. Amém? Feche os teus olhos e oremos neste momento. Agradeça a Deus pelo dom da vida. Agradeça a Deus pelo presente da salvação. Agradeça ao Filho por não ter desistido. E rogue ao Santo Espírito que fortaleça a tua fé na tua caminhada, e que você todos os dias, ao acordar, você se lembre: Cristo está comigo, Ele cumpriu o propósito de Deus, e eu vou cumprir o meu propósito sobre a terra. Obrigado, Pai de amor, Pai celeste, mesmo, ó Deus, numa cena tão bárbara, tão cruel, mesmo, ó Deus, em algo tão hediondo, o Teu Filho nos ensina lições tão preciosas e tão maravilhosas para as nossas vidas.
Que nós, ó Deus, aprendamos a olhar para as nossas vidas, ó Deus, como um grande privilégio, como uma grande bênção. Que nós aprendamos a olhar para as nossas vidas, sabendo que o Senhor não nos desampara em nenhuma circunstância. Que nós possamos, ó Deus, ao caminhar nos nossos dias, ó Deus, sempre nos lembrar, ó Deus, que o final com o Senhor é o melhor, que o final com o Senhor é vitória, o final com o Senhor não é a morte, mas é a ressurreição. Que o final com o Senhor não é simplesmente as lágrimas do luto da morte, mas é a ressurreição do corpo, da alma e do espírito, para morar triunfantemente com o Senhor. Ó Pai querido, que o Senhor renove, ó Deus, a nossa fé, renove o nosso coração, renove a nossa esperança nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, resplandeça em cada vida nesta hora. Que o Senhor derrame, ó Deus, do teu poder, deste poder maravilhoso que estava em Cristo Jesus em nossos corações. E ó Deus, se alguém entrou aqui desanimado, se alguém entrou aqui, ó Deus, com preocupações, que hoje, ó Deus, aprenda a confiar e a descansar em Ti, Senhor, a descansar na Tua mão poderosa, na Tua providência, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós oramos aqui nesta hora, nós meditamos em Tua palavra e suplicamos que ao sairmos daqui, o Senhor nos leve, ó Deus, em paz, e que tenhamos um restante de semana abençoado, ó Pai, com experiências de testemunhar, ó Deus, do Teu amor, testemunhar da Tua graça. Abençoa e guarda, ó Deus, cada um dos meus irmãos aqui nesta noite, abençoa e guarda as suas famílias, ó Pai querido, abençoa e guarda, ó Deus, o trabalho de cada um dos irmãos, ó Deus, abençoa e guarda, ó Deus, aqueles que estão enfermos, ó Pai querido, visita-os nesta hora, ó Deus, com a bênção da cura, ó Deus, da restauração da alma, do corpo, ó Pai querido. Ó Pai de amor, nós clamamos ao Senhor e confiamos em Ti, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.